575 jogos pelo Benfica, 371 golos. Tamagnini Manuel, de nome, Nené no mundo do futebol, figura emblemática do futebol português. Com família de origem algarvia, Nené nasceu em 20 de novembro de 1949 em Lessa da Palmeira, mas foi em Moçambique que deu os primeiros passos no futebol nos juvenis do Ferroviário da Manga, na cidade da Beira, naquela que foi a primeira equipa de futebol do clube beirense, onde os seus 13 jogos e 21 golos chamaram a atenção dos olheiros do Benfica. Nené partiu aos 17 anos para a metrópole, destino o Estádio da Luz. Aterrou em Lisboa a 5 de fevereiro de 1967 para jogar nos Júniores. Primo de Cavem, o bicampeão europeu prestou-lhe todo o apoio necessário à adaptação à vida na capital portuguesa. A estreia de Águia ao peito aconteceu num jogo amigável frente ao Palmeirense no dia 25 de maio de 1967. Nesses primeiros tempos, jogava como médio-centro ou extremo esquerdo, sempre com faro pelo golo. Em 1968 foi campeão nacional dos Júniores, numa final em que o Benfica bateu a Académica por 2-0. Nené marcou o primeiro golo, Vítor Martins fez o segundo e Humberto Coelho, o capitão, levantou o troféu no final. Na época seguinte, Nené ingressou nos séniores das Águias e de lá nunca mais saiu até acabar a carreira. Nas duas primeiras épocas como sénior, em 68-69 e 69-70, Nené fez apenas 7 jogos e foi ganhando ritmo nas reservas da equipa. Foi na temporada de 1970-71 que o goleador começou por aparecer na primeira temporada do treinador Jimmy Hagan. Porém, os primeiros indícios da afirmação do goleador na equipa principal chegaram durante a pré-temporada numa digressão mundial que se prolongou por 2 meses e que levou o Benfica a Angola, Moçambique, Macau, Japão e Coreia do Sul. Fez em agosto 50 anos que Nené se estreou a marcar pela equipa principal, bisando na goleada por 9-1 imposta à seleção de Luanda, decorria o ano de 1970. Era um extremo rápido, com sentido de baliza, gerador de golos com assinatura dos avançados da época, Eusébio acima de todos. Foi apenas em meados dos anos 70 que Nené se assumiu como ponta de lança. Jogador de estilo felino, sempre com luvas brancas, tornou-se num dos mais temíveis predadores da história do futebol português. Foram ao todo 18 épocas de Águia ao peito, que correspondem a 578 jogos. Nenhum jogador representou o Benfica em tantos jogos e apenas Eusébio e José Águas marcaram mais pelo Benfica. Foram muitos os golos e os jogos marcantes. No registro das proezas goleadoras, para a história fica o hat-trick ao Feyenoord, no Estádio da Luz, na Taça dos Campeões Europeus, em 1971-72. Ou os 5 golos marcados ao Ajax, na goleada por 5-1 imposta aos holandeses, em jogo de atribuição do 3º lugar no Torneio de Paris, na pré-temporada de 1980-81. Ou o hat-trick ao Porto na final da Taça de Portugal em 1981. Foi por 2 vezes o melhor marcador do Campeonato Nacional, em 1981 e em 1984. Foi também o melhor marcador na Taça dos Clubes Campeões Europeus de 1975-76, com 6 golos, a par de Jupp Heynckes, do Borussia Mönchengladbach, num ano em que o Benfica chegou aos quartos de final da prova mais importante da UEFA.
Jogou 66 vezes pela seleção nacional, marcando 22 golos de 1971 a 1984. Participou na final do Campeonato da Europa de 1984, marcando um golo à Roménia. Foi o jogador português mais internacional durante 10 anos, entre 1984 e 1994. Abandonou a carreira aos 36 anos, no final da temporada de 1985-1986, e no palmarés levava 28 títulos nacionais, 10 campeonatos, 7 taças de Portugal, 2 supertaças, 8 taças de honra e um campeonato nacional de júniores. Mas a carreira de Nené no Benfica continuou até hoje, de 1986-87 a 1995-96, foi treinador dos júniores do Benfica. Pois bem diferente, já que não jogo. Como não jogo, sofro mais um pouco, já que neste banco sofre-se mais. Isto porque gostamos que a nossa equipe jogue sempre bem e ganhe sempre. Por ele passaram alguns jovens jogadores que ficaram na história do clube e do futebol português. Os campeões do mundo de júniores de Riad, em 1989, Bizarro, Paulo Madeira, Pedro Valido, Abel Silva, Paulo Sousa. Os campeões do mundo de júniores de 1991, Brassard, Paulo Santos, Rui Bento, Rui Costa e Gil. No meu aspecto pessoal, eu penso que seria muito fácil para mim, quando eu optei pela decisão de treinar jogadores, começar por cima, já que tinha convites para realizar esse sonho. No entanto, eu penso que deveria começar por baixo para me alicerçar melhor naquilo que é o mundo do futebol, o mundo de treinador. É aliciante porque nós, dia a dia, garantimos, ou quase que dia a dia, podemos contar com surpresas destes jovens jogadores que até aos 18 anos normalmente nos deixam muitas das vezes boquiabertos. Na Academia do Benfica foi treinador campeão, coordenador e diretor, uma longa ligação que começou no longínquo ano de 1967 como jogador e que continua em vigor 53 anos depois.